pergunto se tenho vivido o que aprendi, pois meu orgulho me faz me enxergar melhor do que sou. Será que consigo ao próximo olhar, sem com meu olhar várias pedras lançar? Se a mão que eu estendo prefere ferir do que ajudar, desconstruir preconceitos, reconstruir de outro jeito, onde o amor alicerce pontes aos outros. Mesmo que toda a ciência eu souber e a fluência em 1000 línguas tiver, ou pela fé lançar montes ao mar, ainda é nada. Mesmo que tudo que eu tenho eu der e a minha vida uma causa entregar, nada é completo se em mim não houver amor de verdade. Será que consigo ao próximo olhar, sem com meu olhar várias pedras lançar? Se a mão que eu estendo prefere ferir do que ajudar, desconstruir preconceitos, reconstruir de outro jeito, onde o amor alicerce pontes aos outros. Mesmo que toda a ciência eu souber e a fluência em 1000 línguas tiver, ou pela fé lançar montes ao mar, ainda é nada. Mesmo que tudo que eu tenho eu der e a minha vida uma causa entregar, nada é completo se em mim não houver amor de verdade. Olá, meus irmãos, boa noite. Estamos chegando para o culto desta terça-feira. Um prazer, uma satisfação estar na sua casa ou no escritório, onde você estiver nesse instante, para a nossa continuidade, a segunda parte do estudo do livro de Filemão. A minha expectativa é que a esta altura você já leu todo o livro. Bem pequenininho, né? Anima a fazer a leitura. Na semana passada, vocês observam que eu fiz toda uma apresentação do estudo, uma apresentação do livro,
criando algumas expectativas que o livro apresenta, expectativas estas que nós precisamos, nós necessitamos para a nossa vida cristã. Temos procurado fazer o máximo possível que as palestras, os estudos, as mensagens que a gente leva até você sejam relevantes, acrescente realmente para a sua vida. Então, eu vou pedir aí que você esteja com a sua Bíblia, né? Sabendo que você está bem, nós estamos bem, e agora melhor, né? Quando nós vamos estudar a palavra de Deus. Então, esse é o segundo encontro no livro de Filemão, nesta série de estudos, e hoje eu vou falar sobre o amor faz a justiça. Só através do amor é que se pode fazer justiça. Não existe uma outra maneira de fazer justiça que não seja através do amor. Todas as vezes que eu não amo, todas as vezes que existe algum outro sentimento de rancor, o sentimento de dar o troco, nós não conseguimos fazer justiça, nós fazemos injustiça, porque às vezes tomamos decisões, inclusive, de fazermos às vezes justiça com as próprias mãos, e isso não é justiça, isso é exatamente injustiça. Nós não devemos agir dessa forma e dessa maneira. Então vamos aí, hoje eu vou destacar 3 versículos. Você percebe que nós estaremos indo devagar aqui no livro nesse livro de Filemão, o versículo 10, o versículo 11, o versículo 12, mas colocando isso aqui como mensagem principal, correto? A mensagem principal. Nós vamos citar outros versículos aqui do livro. O texto sagrado, como eu vou falar sobre o amor faz justiça, eu entendo que esses versículos aqui são os principais versículos para a nossa compreensão e para o nosso entendimento. E o texto diz assim, de Filemão 10, 11 e 12. Suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu o envio de volta a você e com ele vai o meu próprio coração. Coisa extraordinária nós vemos aqui nesse versículo, fechando esses 3 versículos, o que Paulo fala aqui nesse texto sagrado. Então, olhando para esse texto, a primeira coisa que eu quero já destacar com você que está aí acompanhando na sua casa, juntamente com a sua família, seu cônjuge, maridão, a esposa, aí atentos aí ao estudo, a primeira coisa que eu destaco é a aplicação da justiça e o restabelecimento da paz. Quando há justiça, a paz é restabelecida. Quando se faz injustiça, existe um levante raivoso, um levante para ter explicação do porquê se agiu daquela forma e daquela maneira. Então, aqui nós entendemos que a verdadeira fé cristã, ela na sua gênese, no seu começo, ela tem a ver
com respeito, ela tem a ver com justiça. E é importante observarmos isso. Por quê? Porque é a justiça de Deus que nós estamos falando. A justiça de Deus, a justiça entre os homens. Mas quando nós falamos em justiça, que se tenha... É importante que para fazer justiça, precisa ter algo concreto. Não se trabalha em fazer justiça sem evidências. Fica difícil de se conceituar ou de conceber justiça sem que tenhamos algo concreto. Então, nós precisamos de casos concretos para que a justiça se estabeleça. Muito bem. No texto sagrado, nós temos um caso concreto. Filemon é um caso concreto. E por isso nós estaremos tratando de justiça a partir do estudo desse livro. A necessidade era de que a justiça fosse feita e a paz pudesse ser restabelecida. Aqui, trocando em miúdos, alguém necessitava de perdão e alguém tinha a oportunidade de perdoar e alguém estava encorajado a buscar este perdão. À medida que examinamos este caso concreto, eu já começo aqui a interceder, a orar e a desejar que você e a sua família consiga enxergar a relevância da fé cristã para a sua vida e para o cenário atual. E não é um cenário atual regional, nacional. É uma situação a nível globalizado, a nível mundial. E nós precisamos olhar para a Bíblia e encontrar soluções para tantas essas questões. Oro também ainda para que nós possamos todos aprender o jeito cristão de se buscar a justiça. Nós precisamos ter um jeito cristão, o jeito de Deus, e não o nosso jeito, e nem o jeito do homem. Então, vamos ver aqui, dentro desse caso concreto, vamos ver aqui a necessidade de perdão de Onésimo. É importante, ele é o sujeito aqui que tudo gira em torno dele. Podemos reconstruir a história de Onésimo a partir de alguns versículos dessa carta. A carta é um caso concreto de justiça. Vamos começar, por exemplo, vou pedir para você olha aí o versículo de número 11. Isso. Olhe o versículo de número 11 e observe essa situação muito clara que é colocada diante de nós. Aqui, você pode observar que Paulo refere-se ao fato de Onésimo não ter sido de muita utilidade para Filemon no passado. O que Paulo está dizendo aqui? Está dizendo que Onésimo pisou na bola, fez coisa que não devia, incitou a ira do seu patrão, deixou muito triste e decepcionado com a atitude de alguém que ele esperava fazer exatamente o contrário. Ele
Nós poderíamos colocar uma série de coisas, pensar, deixar a nossa mente voar aqui, enquanto nós estudamos o livro de Filemon, a respeito a respeito de Onésimo. Nós podemos até aqui pensar que ele tinha sido um servo preguiçoso, displicente, mal criado, não fazia o que o patrão mandava. Temos até o direito de fazer tudo isso sem nenhum problema. A verdade é que ele criou o problema. Olha aí, olha o versículo 14. Observe o versículo de número 14, e aí começa a trazer para nós informações preciosas para esse estudo que estamos falando sobre justiça. Paulo, aqui no capítulo 14, no versículo 14, reconhece que Onésimo não poderia permanecer com ele sem o consentimento, sem que Filemon assinasse embaixo. Não seria ético, não seria justo, porque havia um documento que ele era um funcionário. Ele devia algo lá atrás e precisava acertar isto. Havia pendências. Pendências precisam ser resolvidas. Nós não fugimos das pendências, achando que fugindo se resolve. Isso não é justo. Olha o versículo 15, a sequência aí. Olha aí o versículo de número 15. O apóstolo refere-se à separação de Onésimo de Filemon como algo que precisava ser de algum modo esclarecido. Não podia ficar obscuro. Primeiro, porque até então ele tinha ouvido um lado. É verdade que ele já conhecia Filemon de outros momentos, de outros encontros, amizade de tempo. Mas o que aconteceu entre os dois, Paulo não tinha o conhecimento do lado de Filemon. Só o lado que Onésimo tinha contado para ele. E aí nós vamos para o versículo de número 18. E observe aí, o versículo de número 18, Paulo, ele é mais claro. Ele abre mais o jogo. Aqui parece que Onésimo agiu errado com Filemon e estava em débito com ele. Paulo não é mais específico do que isto, mas pelas palavras no versículo de número 18 que nós lemos, olha só, se ele o prejudicou de alguma forma, ou se devo algo, ou se deve algo, cobre de mim. A dívida, a partir deste momento, é minha para com você. É o que Paulo está escrevendo. E aqui muitas pessoas especulam, e nós podemos também fazer isto diante de algumas coisas que não são completamente colocadas para não expor tanto o Onésimo. Observamos aqui, né, alguma situação de que provavelmente ele tenha roubado algo de Filemon.
E depois de ter roubado algo de Filemão, com medo do castigo e da justiça, deu no pé, fugiu, foi embora, caiu no mato, sumiu. Era muito comum ouvir histórias de escravos fujões. E Onésimo era um desses. A verdade é que qualquer que seja a razão, Onésimo tinha abandonado Filemão de forma ruim e deixou algo pendente para ser resolvido. Após a fuga, de algum modo, Onésimo acabou tendo a aventura de conhecer Paulo. Parece que uma vez na companhia de Paulo, agora em Roma, lugar perfeito para um fugitivo tentar se esconder, ele torna-se muito útil para Paulo. Ele ajuda muito Paulo, e não apenas ajuda, mas ele se torna um servo de Deus. Ele se converte a Cristo. No versículo 11, nós podemos ver isso. Ele torna-se um cristão, um crente em Jesus Cristo. E no versículo 10, que nós lemos, colocando como o texto principal, o Paulo chama ele de quê? Ele chama de meu filho. Meu filho Onésimo. E ele diz, eu tornei pai dele na fé quando eu estava aqui na prisão. Veja que Paulo não diz que tornou o patrão dele. Agora Onésimo pertencia. Não. Ele diz que é filho e pai. É um relacionamento paterno e filial. É muito importante esse tratamento que Paulo dá aqui a Onésimo. E aí, após Onésimo encontrar esta fé verdadeira, ele se torna útil. É o inútil que se torna útil. Agora Paulo diz que ele é o irmão amado, versículo 11 até o versículo de número 16, narra esta verdade de uma forma muito clara. Então, o coração de Paulo ligou-se ao de Onésimo de tal forma que nos impressiona nesse texto, que nos leva exatamente a buscar mais conhecimento do que como aconteceu tudo isto. O versículo 12, eu não sei para você que leu o livro, mas quando eu cheguei aqui na leitura do versículo de número 12, eu fico impressionado. Eu fico impressionado. Como Paulo, ele coloca a mão no fogo por Onésimo. Hoje nós poderíamos dizer isso, que Paulo coloca a mão no fogo por Onésimo. Olha só o que ele diz aqui no versículo de número 12. Eu envio de volta a você, e com ele vai o meu próprio coração. Lição extraordinária. Coisa extraordinária que nós podemos aprender e dizer que se pode investir no ser humano, se pode confiar ainda no ser humano, no sentido de transformação, de mudança, de milagre, restauração completa de algo que não presta, que não tem nenhuma utilidade, só serve para ser jogado fora e pisado pelos homens, em algo que é totalmente útil. E ele, depois do decorrer do estudo, vocês estarão percebendo isso, ele disse, ele não só é útil para mim, mas agora é útil para você.
Onésimo precisava agora reparar o erro, orientado e incentivado por Paulo. Ao chegar lá, Filemão, diante dessa palavra, desse documento, desse tratado, desta carta que ele levava em mão, como uma verdadeira arma de defesa, Filemão poderia, sim, libertá-lo das suas obrigações. Dizer: você não me deve nada, já tem muito tempo, já passou, está tudo bem, pode viver a sua vida. Mas não era assim que Paulo desejava que o assunto fosse tratado. Não era assim. Fica claro aqui, irmãos queridos, que Paulo, ele valoriza tanto Onésimo em altíssima estima, a ponto de ele pedir algo muito grande para Filemão. Ele faz isso. Olha só, olha aí o versículo 20, dá uma olhadinha. Eu vou dar tempo, dá uma olhadinha no versículo de número 20. Quando nós olhamos aqui para o versículo de número 20, ele diz: sim, meu irmão, faça-me esta gentileza no Senhor. Reanime meu coração em Cristo. Você recebendo de volta a Onésimo, você traz uma esperança para o meu coração. Você está fazendo por mim. Ele está levando o meu coração com ele. E aqui nós podemos observar claramente que havia um desejo por parte de Paulo. Ele aqui desejava que Filemão não apenas o perdoasse, mas como desse boas-vindas a Onésimo com o devido perdão, movido por um sentimento, e esse sentimento precisava ser o amor. Não era simplesmente dizer: tudo bem, já passou, eu já... Não, Paulo não queria isso. Paulo queria que ele pudesse entender que este perdão precisaria ter como fonte principal o amor. É o que Paulo espera de Filemão. No versículo 9, nós podemos ver isto quando o texto diz assim: eu prefiro pedir. Na semana passada, você vê que nós lemos esse texto. Prefiro pedir com base no amor. É importante nós observarmos claramente isso, o desejo de Paulo, e ele roga para que isto aconteça por amor, reafirmando aquilo que nós já comentamos. Aqui, Paulo reafirmar o coração de Paulo era a mesma coisa que reanimar o coração de Onésimo. Esta era a valorização amorosa que deveria acontecer por parte de Filemão. Importante observar, isso aqui cobriria uma multidão de pecados que Onésimo tivesse feito, tivesse apresentado, e a alegria seria restituída das duas partes, e principalmente no coração de Paulo. E o apóstolo ainda vai além. Ele diz que Onésimo precisava não da piedade, não de dó. Ele diz que ele precisava de perdão. Ele precisava restituir ao patrão
e ser valorizado. Mas tinha algo mais ainda no coração de Paulo para Onésimo quando nós lemos o versículo 22. Quando nós olhamos no versículo 22, quando ele diz aqui, por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas e eu possa visitar e eu possa voltar e visitá-lo em breve. O que Paulo estava dizendo aqui para Filemão? Paulo estava dizendo aqui para Filemão o seguinte: ele pretendia chegar, voltar lá e acompanhar de perto como desenrolou esta história. Como tudo aconteceu. Ele queria ser testemunha ocular disto. E ele deixa isso claro para Filemão. Portanto, este é Onésimo. Agora, entendemos aqui que Onésimo, o servo, que fez o quê? Ele roubou, ele fugiu, encontrou Paulo, e ao encontrar Paulo, encontrou Cristo, e ao encontrar Cristo, encontrou o caminho de volta para casa. Este é o personagem que nós estamos estudando. Este Onésimo, um belo dia, aparece na casa de Filemão, nada menos, nada mais do que com uma carta em punho, e antes que Filemão falasse qualquer coisa, ele se apressa a colocar essa carta nas mãos de Filemão. Versículo 19, a carta trazia algumas palavras interessantes. Versículo 19, está lá, eu, Paulo, escrevo de próprio punho eu pagarei. E não mencionarei que você me deve a própria vida. Você não me deve nada. Eu vou pagar e você não me deve nada. Fabuloso, fantástico. Tente imaginar o ex-escravo em pé à porta da casa do seu ex-patrão. A porta se abre, precisando de perdão, sendo incapaz de ressarcir o que ele devia. E em certo sentido aqui, sentindo-se um tanto desamparado, ele sabe que o patrão poderia oferecer a punição devida por ele ser um escravo fujão, ele sabe que merece castigo, contudo, ele permanece lá. Ele se apresenta. E ele se apresenta apenas com a verdade e a carta de Paulo nas mãos. Onésimo é o retrato de alguém que precisa de perdão, que precisa de que a justiça seja praticada, e para isso acontecer, esse perdão acontecer dentro da perspectiva que Paulo estava colocando, isso só seria possível por amor. Não tinha outra maneira, não tinha outra forma. E aqui eu deixo agora
uma pergunta para você. É muito importante essa pergunta, porque você vai ter um tempo para refletir sobre esta pergunta. Você que está acompanhando aqui o estudo, você perdoaria Onésimo? Você acha que perdoar Onésimo seria praticar a justiça? Precisa responder agora. Neste momento, Filemon vê e tem em suas mãos uma alternativa. A alternativa de uma grande oportunidade de perdoar. Filemon tem essa oportunidade. Paulo cria toda esta oportunidade para Filemon. E eu acho que esse ponto ele é tão significativo, ele é tão importante, que eu vou encerrar o estudo hoje aqui. Primeiro, por causa da pergunta que eu fiz. Eu acho que eu preciso dar tempo para você rever os seus apontamentos, rever a leitura que você fez até aqui no livro de Filemon, quem sabe tomar até a decisão e dizer, antes de eu responder, eu vou ler novamente o livro de Filemon. Esta é a primeira situação, porque eu vou parar o estudo agora. E a segunda situação é o que é colocado nas mãos de Filemon. Como Filemon vai tratar esta oportunidade? Como nós tratamos as oportunidades que são colocadas em nossas mãos? O que nós temos feito com essas oportunidades? Então, no próximo estudo, nós vamos ver o que Filemon fez. E eu acredito que isto é significativo para crescermos, para aprendermos, para termos uma visão muito mais ampla do que é o cristianismo, o que é ser crente em Jesus Cristo. Espero que até aqui você esteja gostando de estudar o livro de Filemon, de estarmos juntos aqui estudando o livro de Filemon. E não perca o próximo estudo, terceiro estudo do livro de Filemon, na próxima semana. Deixa eu orar por você, deixa eu orar pela sua família. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual a situação que você está passando. Eu sei de uma coisa, que nós estamos fazendo algo maravilhoso. Estudarmos a Bíblia, estudarmos a palavra de Deus. Oremos. Pai querido, Deus bondoso, eu quero te agradecer, Senhor, o privilégio de, nessa noite, entrar novamente na casa dos meus irmãos. E ao estarmos aqui, ó Deus, juntos nesse estudo, ó Deus, tendo a oportunidade de observar a Bíblia, olhar para os versículos e desvendando, ó Deus, maravilhas, ensinamentos, orientações, sendo cada um de nós desafiados também a nos posicionarmos diante do que os nossos olhos têm visto neste mundo, bem perto de nós.
Ajude-nos, Senhor. E prepare-nos para entendermos a decisão de Filemon no próximo estudo. Por isso nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma semana abençoada. Estamos ainda no início da semana, na terça-feira. Ainda temos aí toda uma semana. E que a graça, a bondade e a misericórdia de Deus esteja com a sua vida. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.